Olá, como estão? Bom estar aqui com vocês para poder tratar desse assunto remoção e instalação de motores, né? A matéria em si está muito bem explicada na apostila, é muito bem descrita. Então, para fins do desenvolvimento do nosso trabalho aqui, eu vou abordar algumas coisas que não estão escritas na apostila, como forma de complementação daquilo que será tratado, né? As perguntas serão depois feitas através dos plantões, né? Mas, enfim, o objetivo dessa nossa instrução aqui é agregar valor àquilo que vocês já aprenderam através da leitura e dos exercícios da matéria remoção e instalação de motores, né? Eu tenho certeza que ao final dessas videoaulas vocês vão ter um universo bem mais abrangente no sentido de entender como a questão da instalação ou da retirada do motor de uma aeronave não envolve só o tirar os parafusos, puxar a máquina, né? Envolve muito mais coisa, e essas coisas a mais que são fundamental no desempenho, no bom desempenho dessa atividade que nós estamos estudando, certo? Sem mais delongas, vamos embora. Vamos conversar a respeito de remoção, instalação, preservação e estocagem de motores, certo? Nós vamos ver passo a passo, conversar sobre isso. Vocês vão perceber que vários assuntos que vocês já estudaram vão se complementando, vão se juntando às matérias, né? As matérias em si, elas se cruzam de alguma forma, porque estamos falando apenas da máquina de tração da aeronave. Então, a questão do tipo de motor, a parafernália externa do motor, o que acontece com ele, tudo começa a se entrelaçar e vocês vão criar esse universo, vão completar esse universo e para se sentirem mais seguros para desempenhar suas funções, não só para fazer a prova de avaliação da ANAC, né, que é muito importante também para fins de obtenção da carteira, mas principalmente para o desempenho da profissão, essa profissão que é muito bacana e extremamente importante, porque sem motor, em tese, a aeronave não voa. Nós estamos aqui falando de planadores, certo? Que é uma categoria específica. Estamos falando do voo do mais pesado que o ar. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu preparar aqui. Preservação, estocagem, remoção e instalação. Pronto. Hoje nós vamos começar tratando de remoção, seguindo essa sequência que nós acabamos de ver, né? O que nós temos que prestar atenção quando vamos nos situar, criar aquela chamada consciência situacional, que eu tenho que retirar o motor de um avião. Nós sempre podemos pensar nas várias formas de aviação. Quando a gente se prepara, a gente pensa em aviação comercial, em aviação grande, mas tem tanto aviãozinho pequeno voando por aí, precisando de assistência, né? Não só os grandes precisam dessa assistência. Então, quando a gente trata de remoção de motor, a gente tem que começar antes de mexer na máquina, antes de se dirigir à máquina, antes de pegar a ferramenta, antes de mais nada, nós temos que criar essa consciência situacional. O que vai envolver a remoção desse motor? Em que ponto eu tenho que colocar meu serviço à disposição para remoção e instalação? E aí que entra aquilo que eu falei para vocês, engloba várias outras pequenas coisas que, no fim das contas, é de tão grande importância quanto o simples fato de desapertar os parafusos e as cabragens e tubulações e retirar o motor, né? Então, na hora de pensar em retirar o motor, nós temos que pensar que tipo de aeronave é. Monomotor, né? Quantos motores? É um motor só, né? Motor convencional, a reação turbo-hélice, né? Motor convencional é por berço, qual é o tipo de fixação, né? A questão de retirada de um motor, se for um bimotor, quadrimotor, a retirada desse motor, que tipo de desequilíbrio isso vai causar na aeronave. Isso é muito importante porque o motor faz parte do balanceamento, do peso e do balanceamento da aeronave.
Então a gente tem que sempre levar em consideração que não é só, vou tirar o motor, pronto, você tirou lá quantos quilos? 200 quilos. Poxa, você tirou 200 quilos de uma extremidade da alavanca, que é a fuselagem do seu avião. O outro lado vai ficar mais, entre aspas, pesado. O momento de força vai ser mais puxado na outra extremidade, né? Se for um avião bimotor, você vai tirar o motor de uma asa, né? Vai ficar na outra. Como fica esse desequilíbrio? Isso tem que ser levado em consideração. Mas isso o meu encarregado vai me dizer tudo. Ótimo, quando você começar a trabalhar, seu encarregado vai lhe dar todas as dicas, o que é muito correto, muito bom, mas você está envolvido nesse universo da retirada do motor. Então você tem que, por si só, criar essa consciência. Isso não é no sentido de obrigação, mas isso é no sentido de responsabilidade, porque o trabalho de equipe é uma responsabilidade conjunta. Quanto mais cada indivíduo se conscientizar do que está acontecendo, do que está fazendo, melhor será o serviço, tanto para a segurança do avião, da aeronave, quanto para a questão da segurança no trabalho. Ok? Então, tipo de aeronave, monomotor, multimotor, os tipos de motor, né? Se é um convencional, a reação turbo-hélice, motores com hélice envolve a retirada da hélice antes da retirada do motor, tem toda uma sequência que está escrito nos manuais. Felizmente nossa profissão é bem regulada, né? Tudo está escrito, então a gente não precisa imaginar, pensar, viajar, não é verdade? Pronto. Trem de pouso, se ele é triciclo, se ele é convencional, né? A questão da fixação do trem de pouso. Muitas aeronaves envolvem a retirada do trem de nariz para poder retirar o motor, né? Então tudo isso tem que ser planejado. São teco-teco, avião pequeno, tudo igual. Motor na frente, cauda atrás, é só chegar lá, sacar o motor. Ok, mas e no berço? O que está fixado no berço do motor, né? Só o motor ou faz parte de alguma outra estrutura? Não é verdade? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Motor, se é um motor só ou mais. O tipo de motor, se é reação convencional ou turbo-hélice, né? O trem de pouso, se é triciclo convencional. A hélice, né? Se ela é passo fixo ou passo regulável. Porque se ela é passo fixo, é só tirar lá os parafusos, sacar a hélice, pronto, acabou meu problema, né? Eu já posso mexer no motor. Se é passo regulável, tem vários sistemas envolvidos, inclusive linhas de óleo, né? Comandos de passo, comandos de governador de hélice, na verdade. Então é toda uma parafernália a mais. Então está simplificado aqui. É importante pensar na aeronave. Se é um motor ou mais, o tipo de motor, se o trem de pouso é triciclo convencional, qual é o envolvimento, né? Se é escamoteável ou não, qual é o envolvimento da fixação do trem de pouso na série do motor, né? E a hélice se é fixo ou não, porque aí tem mais sistemas associados quando é de passo regulável. Pronto, já visualizei o avião, eu fiz o mental, né? Do tamanho do avião, do porte do serviço que eu vou executar. Aí eu vou pensar naquela máquina e vou olhar onde vou inserir aquela máquina. Mais uma vez eu digo, né? Mas já vai estar tudo coordenado, né? Já tem lá o encarregado do hangar que vai saber tudo isso aí, eu só tenho que chegar lá e tirar o motor. Façam esse mental, coloquem-se dentro do universo do que está acontecendo para que vocês melhor acompanhem o serviço e também criar essa capacidade de avaliação, que também é essencial na ascensão na profissão. Se você quiser ser um eterno apertador de parafusos, ótimo, melhor, mas depois, quando a empresa não precisar mais do apertador de parafuso, precisar de algo mais, você vai estar fora do contexto, entenderam o que eu quero dizer? Tranquilo. E pronto, já sabemos do avião. Agora eu vou para o ambiente, onde eu vou inserir aquela máquina. Tem que olhar o hangar, né? Porta, se tem janela, ventilação, a questão dos odores, dos cheiros, do combustível, né? Muitas vezes, quando esvazia a bandeja debaixo do motor, às vezes respinga óleo, coloca-se uma serragem para poder absorver aquele óleo melhor, né? Onde entra o sol, como é que é a iluminação, o local onde o avião vai ficar bem iluminado, dá para enxergar direito, vou precisar uma iluminação extra, né? Tudo isso vocês colaborando com a criação do melhor ambiente para poder retirar o motor.
eles vão preparar a aeronave. É como se fosse uma preparação para uma cirurgia, uma pré-cirurgia, né? O médico chega lá e faz o serviço, fechou, vamos embora, né? Mas todo o ambiente tem que estar preparado, né? E vocês participam disso. E vamos lá, hangar, lugar, porta, janela, por onde corre o vento, se está ventando muito, se tem porta, se dá para fechar a porta para impedir o vento de entrar, o grau de circulação do vento, né? E o movimento de pessoal. Poxa, eu vou deixar o avião perto de uma entrada onde circulam pessoas. Depois nós vamos ver algumas fotos de hangares muito interessantes para vocês se localizarem. Certo? Tranquilo? Vamos lá, então. Próximo. Motor. Acabamos de falar. Nós vamos rever um por um desses itens agora, para ver se eu me esqueci de alguma coisa, né? Se não esqueci, vamos complementar. Monomotor é aquela questão que eu falei para vocês. Se está no nariz, se tem algum elemento associado, não, se é só chegar lá, sacar ele, né? Quais são os sistemas associados, né? Um motor bem simples, vamos pegar um motor bem simples. O que vai no motor para poder sacar ele? Eu tenho que olhar a parte elétrica, fiação elétrica, né? Desconectar. Eu tenho que ver a questão da tubulação de alimentação de combustível. Se tiver combustível, né? Eu tenho que me preocupar com tamponar, fechar, né? Esses orifícios desses dutos onde circula combustível para não entrar sujeira na hora de retirar, né? Na hora de mexer, para não por assim dizer, machucar a tubulação, né? Então, elétrica, combustível, eventualmente alguma coisa de hidráulica, isso estou falando do motor simples, né? E qualquer outra tubulação de ventilação, nesse sentido. Então, em outras palavras, tubulações e cablagens, né? Sim, e hastes de acionamento. Haste de acionamento de carburador, se é cabo, teleflex, né? Se é hastezinha mecânica lá, varetinha para acionar o carburador, se for, ou sei lá qual for o sistema, estamos falando de motor simples, ok? Tranquilo? Pronto, desconectei essa tubulação, vou lá na hélice e vejo como é que é o sistema de hélice. Tá? E a gente pode pensar o seguinte, se eu penso no monomotor, eu vou multiplicar aquilo que eu penso para o motor para todos os demais, né? Eu vejo se esse multimotor é multimotor a hélice, são dois motores, um embaixo de cada asa, dois motores na cauda, né? Tudo isso eu tenho que mentalizar, levar em consideração. E finalmente, se o motor é convencional, a reação é o turbo-hélice. Mas que importância tem isso, né? De pensar que é o tipo de motor. Cada tipo de motor desse tem o seu equilíbrio, né? E a sua forma de fixação. O motor convencional geralmente é preso por berço, né? Berço de Lodge. O motor a reação, ele geralmente fica ou encaixado atrás ao lado da aeronave, né, dos lados da fuselagem, que é um tipo de fixação, ou embaixo das asas, pendurado, por assim dizer, né? Nós vamos ver isso. É importante notar que quando o avião tem dois motores presos no cone de cauda, eles não são alinhados certinhos, os motores são meio tortos, assim, por quê? Por causa da questão da tração do efeito giroscópico sobre a aeronave, né? Que faz a aeronave tender para um lado. A engenharia desalinha um pouquinho esses motores para poder proporcionar um contraforço, assim, por assim dizer, para que a aeronave não tenha a tendência de girar em torno do seu eixo vertical. Tá? Tranquilo? Então aqui, ó, isso aqui é importante para vocês. Peguem a foto do avião que vocês vão trabalhar e façam mental. Aqui, ó, trem de pouso triciclo fixo com o nariz. Aqui eu tenho um exemplo de tipo de trem de nariz que eu posso pensar, poxa, essa estrutura do amortecedor que está aqui dentro, será que está fixo no berço do motor? Eu vou tirar o avião, o motor com berço e tudo? Eu vou tirar só o motor? Né? Tudo isso tem que ser pensado. Aqui, ó, trem de pouso. Aqui existe a ideia de que esteja fixo na estrutura da fuselagem. É isso mesmo? Eu não posso chegar no avião e dizer, olhei assim, triciclo, trem de pouso, nariz, tranquilo, é tudo igual. Não é. Cada projeto é um caso. Antes de mexer, é aquela velha história igual ao que é no eletrodoméstico que a gente compra, né? Aquela coisa que a gente quase nunca faz. Leia o manual, né? Cada eletrodoméstico tem seu manual. Está ali para ser lido, para ser aprendido a respeito daquele
eletrodoméstico, não é verdade? Então vocês podem observar o seguinte, as coisas do universo da máquina, da manutenção, ela se repete. Nós estamos falando de avião, aí você vem me falar de liquidificador, que coisa, né? Pois é, só que é uma máquina, e todos os padrões, guardadas as devidas proporções, é claro, os padrões que se seguem para cada coisa, uma ou outra, né, são iguais. Então, eu vou operar uma televisão, eu tenho um manual. Eu vou operar um liquidificador, eu tenho um manual. Eu vou operar um avião, eu tenho um manual. Eu vou operar um carro, uma moto, eu tenho um manual. Esse manual vai até o nível de operador, o que você mexe. O camarada que vai mexer, né, nessa máquina, que vai consertar o liquidificador, a televisão, a moto, o carro, que seja, ele tem um outro tipo de manual do fabricante, que é o manual de manutenção, que mostra como desmontar, tem lá as figuras explodidas, né, dos sistemas, né, para que ele possa analisar eventuais panes, na verdade. Prosseguindo aqui, ó. Aqui tem um monomotor com triciclo. Aqui tem um monomotor com triciclo, asa baixa. Ah, mas tudo igual? Não. Aqui eu tenho um monomotor, né? Asa baixa, né? Mas o motor, o trem de pouso de triciclo escamoteável. E aí? Recolhido, né? Tranquilo? Pode mudar a empenagem. Isso aqui é para quem não sabe, isso aqui não tem nada a ver com combustível. É um dome de radar meteorológico, tá? É um sistema que pode ser colocado tanto em aeronave de asa baixa quanto de asa alta, né? Um radome, né? Tranquilo? Aqui, ó, eu tenho monomotor, multimotor, motor convencional. Aqui eu só tratei de motor convencional? Não, aqui eu tenho monomotor com um turbo hélice. Aqui, ó, perfeito, não é verdade? Tranquilo? Aqui, ó, multimotores. Poxa, ó, 4 pás de hélice. Tem motor que tem 2 pás de hélice. Tem motor que é convencional, né? Tem motor que é turbo hélice. Vários motores. Pode ficar fixo em asa baixa, né? Pode ficar fixo em asa alta, né? Pode ser a reação. Mudam os tamanhos, as proporções das coisas, tá? Então você veja que a forma que você vai encarar um avião dessa natureza aqui, né, é diferente que você vai encarar uma aeronave desse tipo aqui. Perfeito? Tranquilo? E tem que ser, né? Aqui, exemplo de tipo de motor convencional. Pô, mas nós falamos de motor convencional, turbo-hélice e reação. Até o motor convencional tem lá seus tipos, né? Então, é convencional horizontal oposto, motor radial, né? Aqui nós não vemos, existe a ideia que haja uma hélice aqui de passo fixo, aqui a gente já vê que existe uma hélice de passo variável, né? Então, percebo que essa visualização é importante. Olha a fixação aqui, ó, do trem do nariz em relação ao berço do motor, né? Tudo isso tem que ser encarado, tá? Tem que ser pensado. Não chega simplesmente soltando tubulação. Ah, já leu o manual, é só chegar lá e começar a soltar as coisas, né? Não, tem que tirar, olhar como é que tá, o estado da tubulação. Às vezes você tem líquidos de fluidos, combustível, essas coisas. O tubo não racha, mas está pronto para rachar. E você vai retirar, ele vai danificar sem querer, porque vai estar estragado mesmo. E você, aí, à medida que vai tirando os itens aqui para afastar o motor, você já vai relacionando aquilo que está em mau estado. Porque na hora de montar, mas na hora de montar eu vou ver, vou lembrar. Não, aproveite que você está desmontando e já está vendo o que está acontecendo com aquele motor. Eu estou falando aqui do motor de uma aeronave pequena, né? Um avião de aeroclube, vamos dizer assim, né? Avião particular, monomotor, e você é o mecânico desse avião. Mas é o mesmo procedimento que você pode fazer quando trabalhar numa aeronave de empresa. Aquele papel e caneta no bolso, bolso do macacão de manutenção, com velcro, né, para não perder os itens. Vi um negocinho lá, vou lá e anoto, guardo no bolso, para depois lembrar. Tá? Isso auxilia, dinamiza o serviço que você está executando, tanto na retirada quanto favorecer a reinstalação, porque no momento que você ainda está retirando e descobre que tem uma coisa quebrada e relata esse fato para o seu encarregado, você ainda está retirando o motor, o seu encarregado pode ir lá e já requisitar aquele material, ver se está faltando, se não tem de onde pegar, de onde trazer, né? De qual depósito trazer. Enfim,
Observaram isso? Essas borrachas aqui, pessoal, estão vendo aqui, ó, essas borrachas aqui, ó. Muita gente não dá valor nisso aí, é só uma borracha. Ah, rasgou, arranca de vez e joga fora. Essas borrachas, elas, quando você coloca a carenagem do motor, elas vedam a circulação de ar, obrigando ele a circular por onde está projetado dele circular, o que intensifica, né, majora, aumenta a refrigeração do motor. Tá? Se uma borracha dessa está bem instalada, o ar vai fluir exatamente entre os cilindros conforme foi projetado. Né? Muito provavelmente o ar de impacto vai ficar melhor jogado para os últimos cilindros aqui, que são os que mais aquecem, como nós já sabemos. Né? E se tiver rasgado, aí o ar frio de impacto muitas vezes escapa antes, não chega nesses cilindros aqui e não promove uma refrigeração adequada, né? Causando as consequências, às vezes às vezes não dá uma consequência imediata, é ao longo do tempo, né? O desgaste fica aumentado, né? Ao longo do tempo. Mas ao longo do tempo significa o quê? O motor que você vai trocar determinadas peças com 300 horas, ou com 600 horas, você já vai ter que trocar com 450, não é verdade? E aí é prejuízo. Tá? Quanto aos motores a reação, várias modalidades de motor a reação em tipos de fixação e, né, formas de instalação aqui, ó, de cauda, né, no cone de cauda, de caças, aviação militar, né, sempre tem uma entrada e uma saída onde tem um motor, um compressor e uma turbina girando, né. Olha esse tipo de motor aqui, ó, aos pares, né, esse aqui é o Boeing B-52. Esse avião aqui já está em fase de mudança desse tipo de motorização. Isso aqui são pares daquele motorzinho que apitava muito do Boeing 737-200, estão lembrados? Aquele do tubinho, do charutinho, né? Aquele motor que assoviava muito. Então aqui você tem 8, né? Daqueles motores, 4 fixos aos pares embaixo da asa. Perfeito? Aqui, vamos continuar visualizando. Turbo hélice, o mesmo tipo de motor, turbo hélice, posso ter ele embaixo da asa, com quantidade diferente de par de hélice, ou tendo monomotor, que é o meu caso do Caravan, Cessna Caravan. Tranquilo? Mentalizem, pessoal. Cheguei, olhei qual é o tipo de avião, vejo como é o tipo de pouso, fixação, peso, balanceamento, consequências da retirada do motor, o que eu tenho em relação à aeronave. Vejo que nós estamos conversando do avião, da aeronave que nós vamos mexer. Esse é o primeiro mental que a gente vai fazer. Qual é o tipo de aeronave? Por quê? Porque eu preciso saber o que eu preciso movimentar na máquina, puxa o motor para cá, coloca cavalete, coloca girafa, coloca talha de sustentação, né? Onde eu vou posicionar aqui. Depois que começou a mexer, tirou o motor, a situação da aeronave muda. Existem aeronaves nossas de bimotores, o Bandeirante, por exemplo, é um exemplo. Se você tirar os 2 motores dele, né, para fazer fins de manutenção, a equipe de manutenção da parte hidráulica não tem condições de fazer o teste de recolhimento e baixamento de tempo por questões de equilíbrio da própria aeronave. Mas bota em cima de cavalete, só que toda a estrutura se movimenta, então você vai movimentar em cima de cavalete? Não, você não vai fazer uma coisa dessa. Tranquilo? Tipo de aeronave tem de pouso triciclo convencional e hélice, espaço fixo, espaço regulável. Já conversamos um bocado a respeito disso, né? Aqui, ó, nós temos o fixo, né? Tem de pouso fixo, tem de pouso triciclo, né? E ainda temos a opção do retrátil. Retrátil são todas aquelas aeronaves que nós já vimos, da grande a pequena, né? Voltando para ver, aqui, ó, retrátil aqui, ó, fixo aqui, ó. Tá? Retrátil. O avião a jato tem o trem de pouso retrátil justamente para conseguir maiores velocidades, né? Aqui, ó. Retrátil, né? Fixo, retrátil. Tranquilo? Vamos lá. Hélice, passo fixo, olha aqui, passo fixo. Só encaixar, apertar os parafusos, acabou meu problema. Rapidinho, fácil, né? Claro, envolve todos os cuidados com a lâmina, com a pá,
e essas coisas. Aí você vai num sistema que é passo variável, já tem toda uma série de sistemas que você vai ter que cuidar na hora de retirar. Faça esse mental. Né? E aí nós entramos no universo, né? Agora que eu conheço o avião que eu vou trabalhar, nós temos alguns pontos importantes a observar. Antes de começar a mexer, né, vou organizar o lugar onde eu vou trabalhar, vou planejar o que eu vou fazer, nem sair do lugar, vou planejar o que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer aqui, olhar o manual, primeiro eu vou varrer o lugar, primeiro eu vou chamar a equipe, o que eu vou fazer, né? Planejar. Planejar e organizar, deixar a casa arrumada, como eu falei, como se fosse uma sala de cirurgia, para então começar a mexer. Juntar a minha equipe, conversar com a minha equipe, eu estou falando isso a nível de ideia de encarregado? Não, eu estou falando no momento que você for chamado pelo seu encarregado para conversar, e se ele não lhe chamar, procure ele, né? E diz, poxa, eu estou pensando isso, isso aqui, eu estou pensando na arrumação, organização, como é que funciona isso aqui, e converse com seus colegas. Se ninguém tomar iniciativa no lugar onde você trabalha, tome você a iniciativa, né? E não a nível crítico, a nível de sempre auxiliar. Pessoal, na aviação a gente não tem que chegar e, como se diz, meter o dedo no olho do outro, né? Para acusar, isso não. A aviação você tem que sempre buscar a harmonia, a consciência, porque todos nós somos falhos. Há um momento que nós esquecemos alguns detalhes, alguma coisinha, e quando há uma equipe, se a maioria das pessoas dessa equipe, se você tomar a iniciativa de começar a conversar sobre aquele trabalho, eu tenho certeza que isso vai se irradiar e essa consciência do serviço executado é extremamente importante para a segurança tanto depois para voo da aeronave, quanto da própria questão da segurança no trabalho, porque cada um vai saber o que o outro vai estar fazendo e onde eu posso auxiliar o outro caso ele esteja falhando, né? No sentido da crítica, dá uma olhadinha nisso, cuidado com isso, não é verdade? Então, organização, planejamento, equipe, quais os equipamentos que eu vou utilizar, né? Eu vou usar guindaste, eu vou usar talha, eu vou usar suporte, eu vou usar cavalete, eu vou usar caixa de ferramenta, vou usar carrinho de ferramenta, quais ferramentas eu vou precisar, né? A instrumentação do médico é a caixa de ferramenta, é o carrinho de ferramentas. Onde eu vou posicionar ele? Eu já deixo ele pronto num lugar posicionado que menos atrapalhe o meu serviço, né? Todo aquele layout, né? Aquela disposição das coisas próximo à aeronave são de extrema importância, porque arrumou a casa, preparou direitinho, o serviço vai fluir, que é uma maravilha, com toda a segurança que se espera de um bom serviço executado, né? Coordenação, né? Não sai todo mundo fazendo as coisas na bagunça, né? Então, vou fazer isso, você faz aquilo, me ajuda aqui, nisso, naquilo, antes de começar o serviço, tá? E deixa sempre alguém do lado de fora, dentro da condição do serviço, né? Olhando o que você está fazendo. Porque você pode, eventualmente, não estar percebendo alguma movimentação externa, você está, como se diz, mergulhado dentro do motor para tirar ele, não está vendo algumas coisas, é sempre bom ter alguém de alerta, né, nessa situação. E o resultado, com certeza, né, vai ser consequência de todos esses itens, de organização, planejamento, né, o que fazer com a equipe, quais os equipamentos que você usa, e a forma que você coordena isso, né, a forma que a manutenção é coordenada. Perfeito? Tranquilo? Quanto ao hangar, eu tenho que ver aquela questão de portas, janelas, vento, da onde sopra o vento, qual é a hora do dia que o sol está numa posição e está em outra. Pois nada a ver, tudo a ver. Por quê? O camarada que vai fazer uma manutenção no motor com sol na cara, ele vai trabalhar bem pior do que o camarada que vai trabalhar no avião com uma iluminação adequada, branda, né? Nada de exageros, mas que dê para enxergar bem as coisas, né? Direção do vento. Avião no cavalete, depois começou a soprar o vento e canalizar para dentro do hangar, é um terror. Por quê? Avião sem motor é um planador, né? É só a carcaça gosta de voar. O avião foi feito para voar, né? Então, pense nisso, né? Pegou vento, começou a querer voar. Movimento de pessoas e movimento de viaturas. Nós vamos daqui a pouco ver algumas fotos onde a gente vai comentar sobre isso, tá? Faz parte, né? Como é que eu vou limitar o acesso ao lugar para que ninguém fique circulando embaixo do avião desnecessariamente, é claro, né? Naquele momento tão importante, né? No box de trabalho, o lugar onde eu coloquei o avião para trabalhar, veja como é interessante. Pensou o avião, já sei onde colocar, já sei o que tem que olhar. Agora o avião está lá, como é que eu vou
Como é que eu vou fechar a porta da sala de cirurgia para só entrar, circular pessoas autorizadas, né? Isolamento com cones, fitas, sinalização, movimentação de pessoas, escadas, equipamentos de apoio ao solo, né? Fontes de força, tratorzinho, né? Carrinhos, peças, e principalmente limpeza e organização. Ah, tô mexendo, caiu um óleo no chão. Caiu óleo no chão, alguém da equipe já vai lá e já coloca, já enxuga, para evitar o quê? Eu estou trabalhando, eu estou concentrado no motor que eu estou trabalhando, eu vou ter que abandonar o serviço que eu estou fazendo para poder tirar aquele óleo do chão? Não, né? Não pode ter quebra de continuidade, não é conveniente, né? Veja que eu estou falando isso de você já tendo mentalizado as diferentes estruturas de equipes, ou não, de repente você está trabalhando sozinho, né? Também é importante, tá? Enfim, limpa o lugar. Porque se o óleo cair no chão, você não limpar na hora, daqui a pouquinho eu vou ver. Daqui a pouquinho você vai ver, daqui a pouquinho você vai pisar no óleo, vai escorregar e aí a coisa pode ficar feia. Tá? Primeira coisa que a gente faz quando escorrega é se segurar em algum lugar. Aí você vai meter a mão no berço do motor e o berço do motor está só apontado ali, ou o motor está até pendurado já no guindaste. Não tem como, você vai lá e vai tentar se segurar em alguma coisa para não cair. E o reflexo do ser humano é esse, né? Segurar no primeiro lugar que encontra, a escada, qualquer coisa desse tipo. Quando não tem escada, daqui a pouco o cara está se segurando no motor que está retirando e vai tudo pro beleléu, tá? Tranquilo? Aqui é o exemplo de hangar, né? Com e sem porta, né? Tranquilo? Aberto. A iluminação, aqui, ó. Tá? O fechamento para não ter ar canalizado, porque se tiver ar canalizado aqui, ele vai empurrar essas telhas. O lugar tem vento, não tem vento. O hangar está bem conservado, a estrutura dele, né? Não vou. Meu negócio é avião, meu negócio não é hangar de avião. Sim, mas onde você trabalha, convém que você faça aquela parte da sua contribuição com a segurança aeronáutica, né? Olha aqui, ó, oxidado, né? Saber onde estão, aquela questão da consciência situacional do ambiente que eu falei para vocês. Entrei no hangar, já vou olhar onde vou botar o avião, já vou olhar logo onde tem extintor de incêndio, já vou olhar logo onde é a chave geral e também vou procurar algum telefone, alguma coisa assim, para onde eu possa correr no caso de precisar de ajuda, né? Se tiver sprinkles são aqueles chuveirinhos, né, no hangar, onde eu aciono esse sistema, é automático, não é, né? Onde estão as mangueiras de contra-incêndio quando existentes, né? Onde estão localizadas as tomadas ao longo das paredes, né? Que tipo de tomada, o estado daquela tomada, né? Você veja que só tirar o motor, é só mexer no avião, só fazer manutenção. Tem uma série de coisas envolvidas que convém que vocês se habituem. Por exemplo, você vai trabalhar num hangar de aviação pequena assim, você não vai gastar o dia batendo papo sobre futebol. Você vai passar o dia, a maior parte do dia, falando sobre avião, tratando do que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Depois que você estiver, como se diz, tá na veia já está totalmente consciente, então você pode gastar um pouco mais de tempo para falar de futebol, né? E um pouquinho menos de aviação. Mas principalmente no começo, façam várias perguntas, né? Tirem suas dúvidas, conversem bastante, né? Que tem certeza ou não, né? Mas é de se esperar que isso crie um vínculo com o local onde você trabalha, no sentido de você estar interessado no serviço. Não significa que você seja burro, na verdade, burro naquela conotação de não saber nada, tá? Aqui, ó, esse é o tipo de hangarzinho. Aqui nós já temos um hangar um pouquinho mais arrumado. Olha o tamanho, porte do hangar, iluminação natural, né? As lâmpadas aqui, estão percebendo isso? Os tipos de aviação trabalhada, o local onde estão parados no hangar, avião que tem reparo mais rápido normalmente fica mais perto da porta, né? Avião que tem reparo mais demorado fica mais ao fundo. Por quê? Por causa da movimentação, né? Quanto mais desmontado o avião, mais difícil de movimentá-lo, né? Existem faixas de orientação, né? Tranquilo? Olha os carrinhos, localização dos carrinhos. Então nós temos vários exemplos aqui, ó. Aqui um hangar de aeroclube, aqui um hangar de manutenção de aeronaves de uma categoria turbohélice ou alguma coisa de jato. Aqui jatos maiores, né? Tá com cara de ser Gulfstream isso aqui, né? Olha aqui, ó, organização, veículos que eu falei para vocês, onde colocam os carrinhos, né?
as peças, a distribuição, cada box tem, aqui ó, esse box está mexendo nesse motor que retirou aqui, está aqui com o seu carrinho, com sua organização, com o seu pessoal envolvido, né? Aqui nós temos um outro box onde se está trabalhando superfícies de comando, né? Então é outro quadradinho, né? Cada um no seu quadrado, por assim dizer, né? Perceberam isso como é importante? Essa organização, né? Onde estão as coisas, a, a sinalização de onde estão as coisas, para que as outras pessoas que não fazem parte daquele serviço saibam o que está acontecendo contigo, né? Se você movimentar alguma coisa, chamar a atenção para isso, perfeito? Né? Aqui um exemplo de hangar da Força Aérea, as faixas guia, se apagou a luz, ninguém enxerga mais nada, você sabe que o cinza no meio de duas faixas brancas é o caminho certo para sair do hangar. Os cones de isolamento aqui, ó, para dividir os boxes, tudo pintado de azul, então é tudo igual. Sim, mas se eu estiver trabalhando com esses dois aviões, por exemplo, como é o caso aqui, em manutenção programada, eu vou colocar, né, cones ao redor deles para dizer, ó, essa área aqui é só o pessoal que está trabalhando no avião que é para entrar. Não é para ficar circulando dentro desse box. Isso evita em muito pequenos acidentes, como passar por baixo de uma asa, bater a cabeça num suspiro de tanque, né? Como se diz, abrir a cabeça no suspiro de tanque. Tá? Evita que pessoas inadvertidamente entrem nos aviões. Aqui, ó, asa apoiada, né? O avião está no macaco, a asa fica apoiada, porque o avião no macaco, a asa em termos ficaria pendurada. Então, coloca lá um suporte para não ficar aqueles expostos a esforços, né, na raiz da asa, e assim por diante. Tá? Limpeza, organização, olha aqui, ó, essas aqui são marcas para o tratorista saber onde ele tem que colocar as duas rodas do avião e parar aqui, ó, tá vendo? Então, é organizado. Aqui, ó, marquinha da rodinha pequena, rodinha do nariz, tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo organizado, não dá problema. Eu vejo lixeiras, eu vejo quadro de avisos com serviços a serem executados, eventualmente alguma coisa da parte administrativa, aviso de não fumar, localização dos extintores, perceberam aqui, ó, caixas de força de energia, né, onde estão as tomadas, tudo sinalizado, perceberam? Isso aqui é uma forma de organização bem, vamos dizer assim, é, bem catedrática, né? Bem típica, né? Onde você pode observar todos os elementos de preparação de uma aeronave para a retirada de motor. Observe aqui que esse motor não está carenado, mas esse motor aqui está com uma capa. Por quê? Porque estamos mexendo em algumas coisas, isso aqui é uma inspeção, eu tirei a carenagem, mas eu não deixo o motor desprotegido. Perceberam isso? Mas tem uma carenagem no outro. Essa carenagem aqui está aqui provavelmente para uma rápida proteção temporária desse motor, evitar de alguma coisa cair em cima. Não estou mexendo no motor, eu estou protegendo ele. Perfeito? Então, pessoal, quanto à remoção de motores, era isso que nós tínhamos para tratar. Como eu falei, nós não vamos falar diretamente de desapertar parafusos, sim, vamos complementar com todo o universo que cerca vocês no aprendizado dessas atividades de remover e instalar motores em aeronaves, qualquer tipo de aeronave. Vocês, na hora de reverem os assuntos, reverem a gravação, vocês podem dar um pause, né, para poder parar as figuras e poder observar melhor as coisas. Tranquilo, pessoal? Satisfação estar aqui com vocês e vamos agora para o nosso próximo capítulo. Espero que esteja atendendo às expectativas de vocês.